Olá! Depois de nós termos estudado o princípio trabalho-energia, que tem origem da segunda lei, vamos colocar ele aqui. Ele diz o seguinte, que o trabalho executado por uma força de 1 a 2 é igual à variação de energia cinética da massa sendo observada. Esse princípio trabalho-energia, ele veio como origem lá da segunda lei de Newton, utilizando a aceleração como v dv dx. Esse dx aqui, quando substituído na equação da segunda lei, passa para outro lado, multiplicando pela força, e apareceu o conceito de trabalho, que lá naquela equação estava força escalar dx. E aí o conceito de trabalho, du, né? Do outro lado da equação sobrou o mvdv. Então, mv escalar dv. E aí, isso aqui nós demos o nome, aqui era du, né? du, e isso aqui nós demos o nome de dt, diferencial de energia cinética, tá? Vamos só melhorar um pouquinho aqui, ó, dt. E aí, fazendo a integração desse dt, do limite superior menos inferior, nós obtivemos o T2 menos o T1 e apareceu o famoso termo da energia cinética T igual a meio de mv quadrado. Bom, o que acontece? Então, até o momento, nós estávamos envolvidos com a nossa cinemática pura. Vamos voltar lá na cinemática. Olha o que nós tínhamos até o momento. Cinemática pura, x, tempo, e suas taxas, x ponto e x dois pontos, que seria a velocidade e aceleração. Introduziu-se a massa. Colocando-se o termo inercial massa, apareceu a necessidade de uma ação externa para tirar essa massa do lugar. Senão ela mantém-se naquele movimento permanente ou parado, depende do observador. E essa ação externa, então, é a chamada força. Essa força, nós vimos nas deduções da segunda lei, que ela, na verdade, ela é a taxa de variação da quantidade de movimento. Opa, ali não tem o ponto, né? É dl dt. Tá? Então, a força é uma forma de você colocar para dentro do objeto ou tirar do objeto, que seria o nosso sistema, uma quantia de movimento. E onde está essa quantia de movimento? Aqui, ó, está no L. O L é m vezes v. Tá? Então, se você observar, ó, dv dt é a aceleração, vezes a massa, te dá a segunda lei na sua forma básica. Então, nós tínhamos mais um recurso para trabalhar. Claro, tem outros sub-recursos menores, mas esses aqui são os mais importantes. Então, apareceu aqui dois termos novos, né? Pode-se dizer que apareceu aqui para nós, decorrente da introdução da massa, apareceu a força, né? Que unida da aceleração da segunda lei, e apareceu também aqui a quantidade de movimento. Nós agrupamos a massa vezes a velocidade e chamamos de quantidade de movimento. Agora, nós agrupamos não massa vezes velocidade, mas nós agrupamos lá na segunda lei, utilizando a seguinte equação: somatório de força externa igual a m vezes a. No lugar do a é o nosso v dv, isso aqui é um produto escalar, dx. Né? Esse dx agrupa lá com a força. E esse agrupamento, eu vou deixar só força aqui, tá? Esse agrupamento de força externa vezes o deslocamento, nós demos o nome de du. Né? É um pequeno trabalho realizado. E chamamos isso aí de trabalho. Então, olha, tínhamos essa grandeza, posição, tempo, grandezas de taxa, grandeza de massa, deu origem à grandeza força, que é um fluxo de quantidade de movimento, grandeza, quantidade de movimento, e agora uma outra grandeza, trabalho. E vejam que tudo está associado à segunda lei. Então aqui veio o trabalho.
E quando nós fizemos a integração, nós obtivemos lá que de 1.1 a 1.2 nós tínhamos um trabalho ou injetado para dentro do sistema ou retirado. Então é outra forma de visualizar a segunda lei de Newton, o trabalho. Por outro lado, isso aqui é o lado do meio externo, mas tu tem o lado do sistema. O lado do sistema tu tem o T2 menos o T1. Ou seja, o sistema recebe esse trabalho e isso aí é transformado em energia cinética. Então o sistema recebe na forma de energia cinética, ou aumentando ou diminuindo, dependendo de como é o trabalho externo aplicado. Então, grosseiramente falando, essa equação aqui de T2 menos T1, né, U de 1 a 2 igual a T2 menos T1, continua sendo a segunda lei de Newton, né? T2 menos T1. Só que do ponto de vista trabalho, energia, trabalho, trabalho, energia, né? Então nós falamos inclusive que isso aqui é o princípio trabalho, energia. Tá? É uma similar da segunda lei de Newton. Aonde está a força? Está aqui, ó. É o F vezes o dx. Aonde está a massa e os outros termos? Está do outro lado. Está lá no meio de mv quadrado. Né? Obviamente aqui já está integrado, né? Você já fez uma somatória, mas se você observar, você ainda tem aqui massa vezes velocidade ao quadrado. Lembra do VdV? VdV é velocidade vezes velocidade. Então está ainda ali, né? Só que agora de uma outra forma, da forma de energia. Né? Então, segunda lei permanece ativa. Bom, nesse decurso todo, nós percebemos a necessidade de trabalhar com, aqui do lado esquerdo, com trabalhos de força de mola, força da gravidade constante, vamos chamar aqui de peso constante, e força peso variável. E aí apareceu 3 equações de trabalho realizado, uma para cada caso desses. Né? Então fizemos essa análise aqui e também verificamos que para forças conservativas, que são esses 3 casos inclusive, nós podemos, para forças conservativas, nós podemos ter um campo de potencial, que nós chamamos de energia potencial. Então, ao invés de, no lado esquerdo, nós trabalharmos com trabalho, nós vamos trabalhar agora com energia, desde que as forças envolvidas sejam essas 3. Se você tiver alguma força não conservativa, por exemplo, um atrito, ela deve aparecer desse lado como um trabalho e não como uma energia potencial, tá bom? Então tomar esses devidos cuidados aí e essas observações, tá? Então vamos dar uma limpada aqui e aí com essa análise, né? Deixa aqui, ó, peso constante, peso variável e também apareceu o V elástico, que é a energia potencial da mola, o V gravidade constante e o V gravidade variável, tá? Esses 3 tipos de V. E já está até inclusive aqui, ó, se vocês observarem o trabalho de 1 a 2, olha aqui, ó, V1 menos V2. Isso aqui tudo é meio externo. Aqui não tem sistema. Estou olhando do ponto de vista do meio externo. Olha só, o meio externo realiza ou extrai um trabalho, né? Ele insere ou tira um trabalho do sistema. E você pode falar disso de outra forma, que ao variar a posição da sua massa em relação ao meio externo, a energia potencial associada ao meio externo varia para mais, para menos. Então, isso aqui é meio externo. Perceberam a diferença? Tem que tomar cuidado com isso daí. Então, já vamos avançar aqui, ó. Vamos deixar o VGzão. Olha só. Aqui mais abaixo, depois eu falo do desenho. Olha só aqui mais abaixo. Então, ao invés de eu trabalhar aqui com o U de 1 a 2,
do meio externo, eu vou inserir o conceito de trabalho, de energia potencial aqui dentro. Desculpa aí, né? Vamos colocar aqui energia potencial. Isso, e de onde vem essa equação? É o princípio trabalho-energia, que é a própria segunda lei. Veio lá da segunda lei, nós promovemos apenas um rearranjo dos termos e do lado direito foi feita uma integral e obteve-se as energias cinéticas aqui. Mas isso aqui é a segunda lei. Então, na segunda lei aqui, nós em vez de trabalhar aqui com U, que é o força vezes deslocamento, nós vamos trabalhar com níveis energéticos potenciais. Tá ok? Então, fica bem gravado. Ao lado direito continua sendo a nossa energia cinética do sistema, e do lado esquerdo nós vamos colocar os níveis energéticos potenciais, de tal maneira que você pode observar aqui, ó. Vou ter que reduzir aqui um pouco a imagem para poder caber, só um pouquinho, vamos ver se a gente consegue melhorar aqui. Então, observe que essa equação da segunda lei na forma de trabalho e energia é apresentada agora com energia cinética, que é do sistema, e energia potencial, que é do meio externo, tá? Então elas estão misturadas aqui, já meio que deixou de ter aquela característica de equação de balanço, né? Como está aqui em cima, mas continua fazendo um balanço. Qual que é o balanço? É níveis energéticos cinéticos do ponto material e níveis energéticos elástico para gravidade constante, que seria potencial gravitacional, e gravidade variável também, potencial gravitacional, do sistema em relação ao meio. Ou seja, esse V1 e V2 ainda faz o papel do meio externo, da ação externa. E o T1 e T2 é os reservatórios, né? É o reservatório de energia cinética inicial e final da partícula, tá ok? E aí nós podemos agora, depois que a gente acaba agrupando, ó, V1 com T1, V2 com T2, porque quando você faz essa igualdade, você consegue apartar aqui, ó, o T1 e o V1 no mesmo lado, positivos, né? E do outro lado, o T2 e o V2 positivos, mostrando que o estado energético inicial é igual ao estado energético final, desde que não haja perdas. Sem perdas. Você não tem perdas, tá bom? Então, quando não tem perdas, ou seja, só houver forças conservativas, você pode aplicar esse conceito. Eu costumo sempre lembrar vocês, dá para aplicar esse conceito quando tem perda? Dá. Com cuidado e com diligência, com atenção, você pode. Como faria isso? Ora, se de 1 para 2 houveram perdas e você conhece estas perdas, né, você pode adicioná-la aqui, ó, como sendo energia perdida. Vou colocar aqui perdas. Sem problema. Se ela for passível de cálculo, você põe o valor aqui e fica livre para determinar outro valor da tua equação. Mas, às vezes, você conhece bem o estado inicial e conhece todo o estado final e quer justamente determinar as perdas. Também é possível. Então, o termo perdas aqui, ele entra do lado direito, no estado final. Mas nem sempre é só perdas que nós temos. Às vezes nós temos ganhos de energia devido a uma força externa. E essa força não é conservativa. E você quer ainda assim usar a equação de conservação de energia. Como você faz? Ora, vamos mudar a cor aqui. Você vai colocar esse ganho do lado esquerdo, né? Tu tem o estado inicial mais uma energia inserida para dentro, é igual ao estado final mais alguma possível perda. Então eu vou colocar aqui como ganho de energia. Tá? Então isso é importante, né? Você manter o equilíbrio da equação. A equação da segunda lei ainda está aqui, só que agora ela já está mais transformada para nós usarmos na engenharia com mais facilidade, com mais fluidez, né? De uma forma discreta, não mais naquela forma
infinitesimal, né, mas discreta. E inclusive você pode colocar aqui entradas de energia e perdas. Mas volto a frisar, quando você coloca ganho ou perdas, você sai da equação da conservação da energia. Tá? Você está trazendo para o teu mundo real de engenheiro para trabalhar com essa equação. Tá bom? A física não se importa de você fazer isso, desde que você saiba o que você está fazendo. Ok? Então, fique também... eu vou deixar aqui as perdas e os ganhos. Ó, fique também bem claro que esse termo aqui, ó, T1 mais V1 ou T2 mais V2, ou seja, T mais V, é igual à nossa energia. Tá bom? Então é importante você ter isso em mente. Tá? A nossa energia mecânica, ela é uma soma de cinética mais potencial. Lembrem, a cinética está associada à massa M, né, e a potencial está associada ao meio externo. Isso é importante manter essa noção, porque na hora do cálculo você vai utilizar esses conceitos. E o V, ele pode ser elástico. Vamos por outra cor aqui para a gente destacar. O V pode ser elástico, pode ser gravitacional ou pode ser gravitacional variável. Vocês têm essas equações já descritas anteriormente, né? Essas 3 equações aí, tá ok? Agora, como aplicar essa equação no meio externo? Então, para isso, nós vamos observar esse sistema aqui acima que foi montado. Olha só, ele é bem interessante. Tem um sistema fixo, x, y, z. Então, todas as posições desse meu sistema móvel aqui, ó, quando eu falei sistema aqui, eu estou falando sistema cartesiano, sistema de coordenadas, fixo, né? E aí eu tenho uma massa que é o meu sistema sendo analisado, que ele é móvel, se move. Aqui, por exemplo, uma trajetória verde saindo de 1, indo até 2. Tá? Então, ele sai de uma condição inicial, vai ter uma condição final. Ele tem uma velocidade, ele tem uma mola vinculada a ele, de constante K, e ele está sujeito à atração gravitacional. Aqui no nosso caso, constante. Então, olha só que interessante. Vejam, primeira coisa, essas situações são independentes. Veja, primeiro, o sistema de coordenadas utilizado para a localização da massa M, tá? Ele pode ser escolhido em qualquer local, tá? A componente Y, para você fazer análise da energia potencial VG, você também pode escolher em qualquer local. Não precisa ser no mesmo zero daquele sistema. Por conveniência aqui no desenho, eu deixei no mesmo zero, tá? E a medida da deformação da mola também é independente do restante. Veja bem, eu vou medir quanto que a mola tinha de comprimento aqui no início, desde a posição 0 até a posição 1, ela tem esse comprimento x1, e quanto que a mola tem lá no final, desde a posição 0 até a posição 2 lá em cima, então o comprimento x2. Esse é o meu x1 e x2, x1 e x2, tá? Nada a ver com aquele x lá, inclusive pus aqui x maiúsculo para diferenciar. Outra observação, essa mola está com um vínculo de uma rótula, ela pode se mover em qualquer direção sem flexionar, ela só vai estender ou encolher. E o comprimento nulo dela está aqui nessa superfície dessa capa, dessa esférica aqui, né? Desse hemisfério, né? Dessa esfera, dessa capa esférica. Então, qualquer ponto que você pegar aqui nessa superfície, você tem a mola indeformada. Agora, quando você pega esse ponto aqui, no caso a massa M, se ela estivesse aqui, ó, em cima da superfície, né, com o ponto G sobre a superfície, não teria deformação nenhuma da mola, né? Mas, a partir do momento que eu estico a mola e eu estou nesse ponto aqui, opa, já existe uma energia na mola, que é devido a esse deslocamento x1, tá?
Então veja, daqui de 1 até 2, a mola sofreu uma deformação ao longo da trajetória. Só que não me importa como foi essa trajetória. O que me importa é o início e o fim. Por quê? Porque a mola, ela aplica uma força que ela é uma força conservativa. Então só me importa a posição inicial e a final, tá? Então tira da sua cabeça essas preocupações de ficar querendo saber o que aconteceu com a mola no percurso. Ah, como que a mola vai se mexer? Você não precisa se preocupar com isso. Você precisa se preocupar sim, como que ela está no início e como que ela está no fim. E determinar esse x1 e esse x2 da mola. É esses dois itens que vão levar você ao cálculo da potencial da mola em 1, potencial da mola em 2, tá bom? Então, dito isso, né, aqui também, lembrando que o VG também tu tem aqui, ó, em 1 tu tem um VG1 e em 2 tu tem um VG2, decorrente de quem? Da altura em relação ao zero escolhido. Aqui nós escolhemos o zero no mesmo zero do cartesiano, podia ter escolhido o zero lá em cima, aí eu fazia aqui, ó, ia dar um y negativo, cuidado, se o zero estiver lá em cima, aqui o y é negativo, então aqui tu teria o teu y2 negativo e esse aqui também, né? Esse aqui embaixo também seria um y1 negativo. Podia escolher aquele lá e vamos colocar um y maiúsculo, né? Poderia. O teu cálculo não seria abalado. Ia dar perfeitamente, tá? Então tomem esses cuidados, essas observações, tomem essas liberdades para você trabalhar com sistema massa, que seria o objeto em movimento, ação gravitacional e ação elástica. No caso aqui, duas forças conservativas. Esse G aqui é constante, né? Mas eu poderia trabalhar com a força gravitacional variável e o raciocínio não iria modificar. Tá ok? Então, relembrando, cadê a energia cinética? Está aqui, ó, massa vezes mola. Cadê a energia potencial elástica? Está aqui, ó, potencial inicial, potencial final. Cadê a energia, e junto com o K, né? Ó, X1, X2 e o K. E cadê a energia potencial gravitacional? Está aqui, ó, com ação gravitacional, posição 1, posição 2. Tá? É bem interessante você visualizar essas três coisas ocorrendo aí no problema. Tá? E as perdas, ora, se tivesse alguma perda, estaria aqui na trajetória, né? Que você viesse a calcular, né? Como eu comentei agora há pouco. E os ganhos também, tivesse uma força aqui externa produzindo um ganho no sistema, também estaria inserido na trajetória. Você colocaria do lado correto lá da equação que nós vimos há pouco aqui embaixo, né? Só para relembrar, né? A nossa equaçãozinha aqui, ó, de um lado pode ter ganho, do outro lado pode ter perdas, ok? Então, em princípio, é isso que eu tenho para falar. Agora, nada melhor do que alguns exercícios para a gente fixar melhor esse conteúdo. Mas, na sequência, eu quero apresentar também um resumão, né? Como eu fiz aqui praticamente um resumo, mas agora eu vou pegar todo ele e vou fazer um resumão dessa análise de segunda lei de Newton do ponto de vista energia e trabalho, tá bom? E aí o trabalho também fluindo para o lado da energia potencial, né? Saindo do conceito trabalho e indo para o conceito energia potencial para o caso de forças conservativas. E também a possibilidade de usar essa equação agora, essa equação aqui embaixo, né? Uma equação mais geral, também para situações que tem perdas, mas sabendo que perda tem que ir para o lado direito junto com o final e o ganho para o lado esquerdo junto com o inicial. Posso pôr o ganho para lá? Pode, mas bota o sinal correto nele, né? Toma cuidado com isso aí, tá ok? Então, vamos ver agora um resumo todo esse conteúdo. Aqui está o resumo. Partimos lá da segunda lei de Newton. Esse resumo aqui vai tratar de toda a análise da segunda lei até chegar nos princípios de conservação de energia. Lá na segunda lei de Newton, nós substituímos a aceleração pelo v dv dx, esse termo aqui, e com esse termo, esse dx, nós multiplicamos lá pela força externa, multiplicamos ambos os lados por dx,
e surgiu o conceito de trabalho aqui. É a mesma equação da segunda lei, só que agora do ponto de vista de trabalho realizado, trabalho infinitesimal. E do lado direito, MVdV, que é um conceito de energia, só que infinitesimal. Então o trabalho vem para cá, nós demos o nome de DU, e o conceito de energia infinitesimal vem para cá, demos o nome de DT. Essa energia é uma energia cinética, vamos dar esse nome, afinal de contas envolve massa, velocidade, né? Massa e velocidade tem muita energia, né? Então o nome energia cabe bem. E aqui força vezes deslocamento cabe bem o nome trabalho. Enfim, as coisas são escolhidas de acordo com a nossa vivência. Isso é muito importante. Está aqui, do lado esquerdo, esse conceito de trabalho, eu posso melhorar ele fazendo a integral aqui e obtendo o trabalho de 1 a 2. Eu não vou usar o 2 menos o 1 porque não é convencional. Tá? O convencional é U de 1 a 2, porque é apenas um delta. Fica ruim falar de trabalho inicial, trabalho final. Não existe esse conceito. O que existe é uma variação realizada, ou seja, uma variação positiva colocando o trabalho ou negativa retirando o trabalho do sistema. E do lado direito eu integrei essa força vezes deslocamento para uma trajetória qualquer. Lá nós pegamos um ds, né? E fizemos o produto escalar da força com esse deslocamento e vimos que a força tangencial, sempre tangencial à trajetória, é que está promovendo, né? Se tiver uma força aqui normal, né? A força F está aqui. Aí tem a força normal, essa não realiza trabalho, por isso que ela não aparece, porque ela é normal a trajetória. Então sobra só a força tangencial, desde 1 até 2, né? Quem é esse 1 e 2? Esse 1 e 2 é sobre a trajetória. Vamos tirar isso aqui, ó, digamos aqui, de 1 até 2, aqui o final. Então, durante toda essa trajetória, essa análise é feita. Claro que isso aqui é uma equação geral, depende da trajetória, você não consegue fazer essa integração, mas matematicamente essa representação está ok. Tá? Ao lado direito, nós temos um diferencial de energia, MVdV, promovemos a integral, e aqui sim, nós vamos aqui desde um T1 até um T2, porque faz sentido, né, você falar de energia cinética inicial e final. Né? No início o objeto está em movimento, no final ele continua em movimento, só que com menos intensidade, enfim, faz sentido essa diferença T2 menos T1. E do lado direito a integral de MVdV. Quando você faz aquela integral do lado direito, surge esse termo meio mv quadrado, famosíssimo entre vocês, né, entre os físicos, entre os engenheiros, que se refere à energia cinética. Tá bom? Então aqui você tem essa parte inicial. E aí aquela segunda lei sai daquele formato lá, força vezes aceleração, né? Lá em cima, né? Sai desse formato ali. Vamos mudar de cor agora. Vamos pegar um laranja. Sai desse formato e vai para este novo formato aqui, ó. Esse formatinho do trabalho, energia. Então, ao lado esquerdo, trabalho que entra ou sai do sistema, ao lado direito, variação de energia dentro do sistema. Então, você pode olhar um problema de física com esses olhos. Se você tiver forças conservativas ou tiver condições de calcular os trabalhos realizados, perfeito. E o teu sistema de coordenadas não for complexo, que você possa aplicar esses conceitos aqui, tranquilo, você resolve muito problema dessa forma. Então, do lado esquerdo continua sendo o meio externo, do lado direito continua sendo o sistema, aqui representado pelo trabalho e aqui representado pela energia cinética. Tá ok? E aí nós avançamos um pouco mais e deixamos aqui puxadinho, né, o trabalho de uma força qualquer, que é dado por isso, e depois nós estudamos aqui esses 3 trabalhos, já vamos falar deles. Mas fomos aqui para a direita falar da potência, porque todo trabalho ele é aplicado num certo tempo, e isso aí nós damos o nome de potência. Então, seja lá qual a força que está atuando e realizando o trabalho, ela vai ocorrer num tempo. Você divide esse trabalho pelo tempo, você tem a potência. E aí nós podemos deduzir que o trabalho aqui era força vezes deslocamento, e era dx, né? E aí quando você coloca aqui no du, isso aí era du, né? Você tem aqui o dx dt,
que é a tua velocidade V. E aí o teu trabalho também pode ser representado por força vezes velocidade. É outra maneira. E também que isso aqui, para casos reais, é aplicado em máquinas, esse conceito de potência. E nas máquinas você tem um trabalho que entra, ou pode ser uma potência que entra, né? E uma potência que sai, né? Essa potência que entra, geralmente, né? Quase, não é geralmente, é sempre, é um pouco maior do que a que sai. Às vezes é muito maior. Enfim, a taxa entre a potência que sai, ou seja, a produzida, e a potência absorvida pelo sistema, essa razão, essa taxa é o eta, que seria o nosso rendimento. Vimos também que o rendimento é sempre maior ou igual a zero ou menor que 1, né? No nosso mundo real de engenheiro, nós não temos máquinas e equipamentos aí do dia a dia, né? Palpáveis, mensuráveis, que tem um rendimento igual a 1. Tá? Então sempre estão nessa faixa aí. E voltamos aqui, fizemos uma análise agora das nossas forças. Né? Não vamos ficar numa força qualquer, nós temos forças conhecidas. Por exemplo, a força de uma mola, nós fizemos toda a análise dela com aquele caso real da mola, a molinha, a massinha, o X, o deslocamento, e verificamos que o trabalho realizado por uma mola pode ser dado por essa equação. Mas claro que por trás dessa equação tem todo aquele sisteminha lá, né? Molinha, massa presa, tem o x0 aqui da mola, aí vai para lá o x é positivo, para cá desse x0 o x é negativo e assim por diante. Então tomar cuidado com esse, não é só carregar essa equação no bolso não, tem que carregar essa figura também, tá bom? Então isso é importante. Aqui abaixo nós temos a força gravitacional constante. Então o trabalho realizado é dado por essa equação. Aplicado em 2 menos aplicação em 1. Também, né, gravidade para baixo, o eixo Y aqui sendo analisado para cima, o zero você pode escolher aonde melhor for para o seu problema. Tá? Não pode colocar o Y inclinado em relação à gravidade, aí não vai funcionar. Tá? Outra coisa importante nessa equação é você não ficar botando sinal no G. Ah, eu vou botar aqui 9,81, mas é menos porque a gravidade para baixo. Não. Esse peso aqui nós já tomamos em módulo. Vocês lembram quando foi feito o produto escalar? Vamos lembrar lá, ó. Peso escalar dy. Quando você faz, você pega o módulo do peso vezes o dy, vezes o cosseno de 180. E o cosseno de 180 é que vai dar o negativo. Então esse peso é em módulo. Acabou a gravidade negativa aqui. Tá? Toma cuidado. Aqui também, ó, a mesma situação, só que para uma força variável, força gravitacional variável. Então também tem o seu jeitão lá, o raio zero no centro da massa maior, aqui tu tem o mzão, então o raio parte dali, aqui em cima que o raio é igual a zero. Né? Aí tu tem uma massa menor m aqui, e aí tu muda de posição, tá na posição 1, agora vai lá para uma posição 2 essa massa aqui, né? Saiu de 1, foi para 2. Qual é o trabalho realizado? Ora, aplica a equação em 2, menos aplica a equação em 1, acabou, você já tem o trabalho realizado por aquela força gravitacional. Tá? Não estou falando que é por todas as forças, estou falando que naquela força gravitacional. Tá bom? Usando esses conceitos, a gente avançou um pouco mais e falou sobre conservação de energia. E aqui você tem um conceito de conservação de energia. Olha, uma força é conservativa se você integrar num caminho fechado, né, sai daqui e volta lá, e você integrar f de x e der zero lá no final. Né, não der trabalho nenhum realizado. Né. É o mesmo caso aqui, ó. Olha só o peso, não olha a minha mão. Levantei e agora desci, fui na mesma posição. O peso, esquece a minha mão. Do ponto de vista do peso, o trabalho realizado por ele é nulo, porque o que ele realizou na subida, ele realizou na descida com sinal contrário. Então, na subida foi sinal positivo e na descida foi sinal negativo. Ah, professor, e onde é que está esse trabalho no objeto? Claro que ele não aparece no objeto porque a minha mão
está absorvendo esse trabalho, né? A não ser que eu largue lá de cima, né? Aí sim você vê o movimento acontecer e aí o trabalho foi para dentro na forma de energia cinética. Mas enfim, uma força é conservativa quando isso aqui acontece. E também vimos o conceito de que essa força ela é originária matematicamente da aplicação desse gradiente negativo aqui, ó, sobre um certo potencial. Potencial de energia, um potencial V. Vamos chamar energia potencial. Vimos de onde veio, né? Vimos que para cada uma das três forças estudadas, nós temos ali o seu devido potencial, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Nós já vamos ver abaixo esse potencial. E agora, com esse novo conceito, nós podemos reescrever o trabalho du como sendo um menos dv. Aonde está isso? Está aqui dentro. Ó. Aqui o gradiente é dv dx. E aqui você vai ter o fx. Então vai ficar fx é igual a dv dx. Claro que tem o menos aqui, né? Tem o menos. E aí esse dx vai para lá, fica dx vezes f é du. Então fica du igual a menos dv. É dali que vem essa relação. Então só estou mostrando aqui o quê? Que o trabalho externo também pode ser representado como uma variação de energia potencial externa também. Né? Isso aqui não é intrínseco da massa. Isso aqui é intrínseco do meio externo que está agindo. Então, esse meio externo promove um campo de energia potencial. Então, ao invés de nós falarmos agora de trabalho, nós podemos falar de energia potencial. E aqui está ele, ó. Trabalho de 1 a 2 é igual a V1 menos V2. Tá? Falo agora de energia potencial, não mais de trabalho. Com isso em mente, nós podemos pegar aquela equação da conservação, do trabalho e energia, que veio lá da segunda lei, e modificar esse termo aqui. Ó. Vamos seguir avante, então. Vamos modificar o termo trabalho com esse novo ponto de vista. Cansamos desse canetão, vamos utilizar outra coloração. Pode ser o verdão aqui. Então, essa equação aqui da conservação, aliás, essa equação do trabalho e energia, que vem lá da segunda lei, né, nós vamos pegar esse termo especificamente, que é o trabalho, e vamos expressar em forma de variação de energia potencial. E aí, você pode colocar esses dois termos lá, V1 menos V2 igual a T2 menos T1, e fazer o isolamento conveniente. Por que eu falo conveniente? Porque você pega todo o estado 1 agora e coloca junto, e todo o estado 2 e coloca junto. E para forças conservativas, que é o que nós estamos focando aqui, o teu estado 1 vai ser igual ao estado 2. Tá? Não há perdas, não há ganhos de energia, isso aqui é válido. E aí nós chamamos esse agrupamento de T mais V de energia mecânica, cinética mais potencial. Tá? Até uma revisão aqui. E esse V ele pode ser potencial elástica, gravitacional ou gravitacional variável. Agora, vamos pegar um caso tipo aquele caso ali em cima, né, do exemplo que nós tínhamos mostrado na transparência anterior, né, que você tinha a gravidade, você tinha a mola e você tinha um movimento de energia cinética. Como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Estado cinético 1, meio de mv1 ao quadrado. Estado potencial elástico 1, VE1. Estado potencial gravitacional 1, VG1. Isso tudo é igual a 2. Meio, estado aqui cinético em 2, mais elástico em 2, mais gravitacional em 2. É assim que funciona essa análise aí. Se você tiver aqui elástico e gravitacional, no V aqui, quando fala-se V, aparece os dois, tá bom? Não é só um deles, mas é os dois que aparecem ali. Tá ok? E aí, só para relembrar, né, essas energias potenciais, elástica e gravitacional,
elas têm as suas equações, né? Que ela é uma equação, olha aqui, nós vimos aqui em cima, né? É uma função potencial, o V de x, y e z. Tá? E essa função potencial para a mola, aqui não corrigi, ó, para a mola é meio de kx quadrado, para a gravidade constante é mgy, e para a gravidade variável é menos g, mzão, mzinho, sobre r. Ok? Então, ficamos assim. Agora precisamos exercitar, né? Aprendemos bastante coisa sobre energia. Vimos aí a segunda lei de Newton, ela vem sendo trabalhada, né? Você olhava ela inicialmente nessa face, aí hoje, né, nessas aulas nós aprendemos a olhar a segunda lei também dessa face. É o mesmo problema, só que olhando de outro ângulo. Tá? Olhando do ângulo do trabalho, energia. E esse trabalho, que é o meio externo, você pode olhar como força vezes deslocamento, para uma força conhecida, ou para uma mola, ou para gravidade constante ou variável, ou também olhar do ponto de vista de variação de energia. Então, o meio externo ele não precisa ser só olhado do trabalho, ele pode ser olhado como variação de energia para essas forças que são conservativas. Tá ok? Então, esse é um resumo de tudo que nós vimos. Agora só nos resta exercitar. Façam as anotações, não assistam essas aulas sem fazer anotações, sempre anotem, porque é muito importante para o crescimento e o ganho de conhecimento por parte de vocês. Até mais!